E ó, que coisa maravilhosa, maravilhosa. Véspera de feriado, receber amigos aqui que a gente admira para bater um papo sobre, sabe o que eu quero te falar? O Festival Itália Mia. É uma realização do Grupo Liberal que durante 3 dias, 22, 23 e 24 de novembro, vai estar acontecendo na Estação das Docas, vai destacar as influências da cultura italiana no Pará, reunindo elementos da gastronomia, arquitetura, dança, música e cinema do país europeu, que é uma das origens da civilização ocidental. O evento é gratuito, gente, e é destinado a públicos de todas as idades e tem o patrocínio da Prefeitura de Belém, Embaixada da Itália no Brasil, BIT, Italian Trade Agency e também Mirella, um dos grandes patrocinadores deste festival, e o apoio institucional é do governo do Pará. E como eu falei, receber pessoas maravilhosas, e com saudade que eu tava dele aqui, o jornalista, crítico de cinema e coordenador da Mostra de Cinema Italiano no Festival Itália Mia. Quero dar esse boa tarde pro Ismaelino Pinto. Boa tarde, querido. Que bom te receber aqui. Fala, querido. Em primeiro lugar, um prazer também te reencontrar, estar aqui contigo, né? A gente está aí, somos sobreviventes disso tudo que nós passamos e hoje a gente percebe que a gente é felizardo de estar aqui junto, estar conversando, estar bem de saúde. Isso é muito importante. Esse prazer também se repete também estar em rádio, né? O primeiro lugar que eu trabalhei como jornalista foi uma rádio. Então eu tenho um carinho enorme por isso aqui. Tá no sangue, né? É uma cachaça mesmo. O rádio, a gente rádio se apaixona. É mágico, né? É magia. Rádio é mágico, na verdade. A gente está em qualquer lugar, porque a pessoa pode continuar dentro de casa fazendo o que ela tiver. Ela liga o rádio, ela está com a gente, nós estamos com ela em todos os lugares. E estamos aí pelo Liberal Rádios, o nosso portal liberal.com também, para todo mundo. E você que está acompanhando, tem aqui as imagens do estúdio, conversando com o Ismaelino Pinto, que na verdade o Festival Itália Mia, e eu quero logo, assim, até te perguntar isso. Acho que todo mundo tem um pouco de Itália, né, no sangue, né? O brasileiro, né? Quando reúne a família, quando fala de comida, quando fala de arte, eu acho que a gente tem um pouquinho de Itália sempre. Porque, na verdade, a Itália é a história do berço da civilização, né? Quer dizer, nós começamos a ficar civilizados, nós começamos a ser humanos, na verdade, civilizado, com regras, com normas, com direitos, né? Direitos humanos, tudo começou muito lá, né? Quer dizer, a nossa história toda é fundada naquilo. Costurada com relação nisso, né? ao país como a Itália, o Brasil, como é um país multifacetado, um país que foi formado por diversas nações, não é? Então a gente tem italiano, como a gente tem também japonês, como a gente tem também, enfim, o europeu que está aqui, o português, né? Nós somos Belém, é a cidade mais lisboeta das Américas. Olha, tá vendo? E por isso que um festival como esse, Itália Mia, tem tudo a ver e aberto ao público, é um projeto muito legal e tu tá coordenando a mostra de cinema. Você é craque nisso, né? Olha, na verdade o Itália Mia é isso, né? Para fazer essa costura, para fazer um resgate e talvez para unir mais, não é? É para servir uma grande pizza. Mas nessa pizza tem cultura, tem arte, tem tudo, né? Tem cinema. E é isso, a gente volta a essas origens, a gente volta a essas ligações que nós temos. Quer dizer, a Itália está perto da gente a toda hora, né? Praticamente todo mundo sabe o que é uma pizzaria, eu frequento uma pizzaria. Tá aí a Itália perto da gente, comemos macarrão, comemos massa, né? Então tem toda essa coisa da Itália, isso é a Itália presente na vida da gente, fora na nossa história, né? A história que a gente aprende no colégio. E a ideia, na verdade, do festival é fazer essa conexão, fazer essa ligação e trazer a Itália para Belém, ter uma experiência de Itália em Belém, que no caso vai ser a Estação das Docas, onde no Boulevard da Feira vai acontecer uma feira de arte, quer dizer, uma exposição de arte, né, que comemora 100 anos do jornalista Rômulo Maiorano, o centenário dele. E também vai haver música italiana. Bela homenagem, realmente. Exatamente, música italiana e também gastronomia, que é o forte, né? Se a gente fala do Pará, a gente fala da gastronomia, né? Isso é verdade. Se a gente fala da Itália também, a gente fala da gastronomia. A gastronomia hoje em dia é um produto cultural no mundo inteiro, né? A gastronomia
ganhou esse status de ser uma coisa que ela identifica o país, né? Você vê, tem a culinária italiana, tem a culinária inglesa, enfim, a culinária francesa, né? A dita a mais famosa de todas, é aquela história da origem. Então, essa coisa, exatamente. Então, o Festival Itália Mia vai ser isso. Como vai ser no Estação das Docas, certo. Lá nós temos um cinema, que é o Cine Estação, Teatro Maria Silvia Nunes, quando vira cinema é Cine Estação, que vai acontecer um festival de cinema italiano, é a primeira vez que vem para Belém, serão 39 cidades, esse ano o circuito do festival, ele acontece em 39 lugares do Brasil, nas mais importantes, em todas as capitais e mais outras cidades. Então a ideia, na verdade, é abraçar o Brasil com a Itália. E isso chega até aqui nessa mostra de cinema, que a gente tem tudo de graça, isso é bem importante falar. E nós vamos exibir não só filmes clássicos, tipo assim, filmes com as grandes estrelas, Sofia Loren, Cláudia Cardinale, atrizes famosas do cinema mundial que eram italianas, como a gente também vai ter o novo cinema italiano. Então vai ser 3 dias no Cine Estação, durante o evento Itália Mia. Durante todo o dia, as sessões... Não, as sessões vão ser às 16, 3 sessões por dia. Então vamos lá, calma. Então, o seguinte, nós temos as sessões que vão acontecer nos 3 dias, o horário, para a turma já ficar sabendo aí. Tá, então 22, 23 e 24 nós temos 3 sessões, às 16 horas, certo. Às 18 horas e às 20 horas. São 3 filmes diferentes por dia. Cada sessão é um filme inédito. Nós vamos exibir dessa vez, nós vamos exibir 9 filmes clássicos do cinema italiano. Olha, e é claro, com assim, a tua experiência do cinema, a crítica em si, você já tem toda uma experiência, uma caminhada, e é uma experiência muito boa trazer isso para o povo paraense de forma gratuita. Eu acho que é o melhor. A melhor sacada é esta. É mostrar realmente um festival que faz com que a gente se aproxime. Não, que abarca, na verdade, é um festival que envolve tudo, né? Quer dizer, envolve um país, envolve uma cultura, que no caso é italiana, e traz aquilo para você ter realmente toda uma experiência. Essa experiência de sensações, da gastronomia. Então é tudo isso. O mais interessante também, a gente também, quando eu falei no Resgate, a gente voltar a ver cinema italiano. Porque, por exemplo, hoje em dia a supremacia do cinema americano é enorme. Quer dizer, todas as salas do cinema do mundo inteiro são ocupadas por cinema americano, vindo de Hollywood. Esse cinema, por exemplo, a Itália, junto com a França e junto com os Estados Unidos, é uma cinematografia muito forte. É uma produtora muito forte de cinema. A gente vê muito pouco. Antigamente ouvíamos mais, você deve lembrar isso, sempre trabalhou com rádio. Ouvíamos música italiana no rádio. Tínhamos, né, cinema italiano também. Quantos filmes italianos assistimos? Isso parou um pouco por causa dessa hegemonia, por causa da história do movimento natural do cinema. Quem ainda acompanha, ainda pelos canais fechados, a gente encontra, é claro, mas não é acesso para todo mundo. Então é uma grande oportunidade. Exatamente, com entrada franca. Depois a gente continua saindo do evento Itália Mia, ele acontece na Estação das Docas, que é essa da gastronomia. Depois termina essa parte do evento em si, Itália Mia, esses 3 dias. A gente vai para frente da Estação das Docas, o Cine Sesc, que a gente está inaugurando. Aliás, essa é uma grande novidade, nós vamos ganhar um primeiro cinema de arte depois de muitos anos. Nós só fechamos cinema de arte, né? A gente fechou o Olímpia. O Olímpia está fechado lá. Triste. Mas a gente vai ter agora a abertura de uma nova sala de cinema. Então o Festival de Cinema Italiano vai inaugurar esse cinema. E nós vamos ter mais 3 dias de filmes inéditos. Não só filmes inéditos, como filmes que foram recentemente premiados no Festival de Veneza, Festival de Berlim. Os grandes festivais de cinema do mundo inteiro premiaram esses filmes que são italianos e que nós vamos exibir no Cine Sesc. Tudo com entrada franca, sempre também no mesmo horário, 16, 18 e 19. Aproveite. Amigo ouvinte, você acompanhando aqui esse bate-papo muito legal. É o Festival Itália Mia, a realização do Grupo Liberal, 3 dias, 22, 23 e 24 de novembro, na Estação das Docas,
E aí destacando essa influência, principalmente o Ismaelino, que sabe tudo aqui de cinema, crítico e coisa e tal. E para quem só tá acostumado a ver o norte-americano, você vai ficar maravilhado com a arte do cinema italiano, não é isso? Exatamente isso. A gente convida todo mundo para ir para o evento Itália Mia e convida também para ir para ver filme, né? Porque é a oportunidade que você tem de assistir os filmes que ganhar os prêmios, os principais prêmios no mundo inteiro. Tá certo, então. Eu fiquei muito feliz de te receber. Venha mais aqui Tá pra falar ótimo. de cinema, lançamento, essas coisas assim que fazem bem pra gente aqui. Ismaelino Pinto, Obrigado, é um mais uma vez. prazer meu. Prazer falar na rádio, prazer falar na rádio, prazer te encontrar e prazer falar com todo mundo, né, que ouve aquela coisa que eu falei da mágica do rádio, da gente falar. E estão vendo também agora, né? Eles tão vendo a Exatamente, gente. isso. Tá bom, então. Obrigado, Ismaelino. Obrigado a você. Muito obrigado. Boa tarde para todo mundo. Pode perder a oportunidade, amigo, ouvinte. Tá aí, então. 3 dias muito especiais. 22, 23 e 24 de novembro. Festival Itália Mia.